um grande prazer estar novamente nesta terça-feira conversando com vocês. Es un placer estar nuevamente con vosotros este martes. Para mim é sempre uma alegria no meio da semana. Para mí siempre es una alegría en el medio de la semana. Nós estamos, na semana passada, vimos o capítulo 14, Nosotros en la semana pasada vimos el capítulo 14, partes do capítulo 16 também, parte también del capítulo 16, sempre lembrando que estamos no período da chamada Grande Tribulação, aqueles 3,5 anos. siempre recordando de que estamos en el periodo de la gran tribulación, de los 3 años y medio, los 3 últimos años y medio. Perfeito. E nós estamos, então, hoje com a intenção de falarmos do capítulo 17 e 18. Nosotros estamos con la intención hoy de hablar del capítulo 17 y 18. Se tivermos oportunidade de tempo, falaremos um pouquinho do 19. Si tuviéramos hoy oportunidad por el tiempo, hablaríamos un poquito hoy del 19. Mas então vamos começar no 17 com a leitura do versículo 1 do capítulo 17. Entonces vamos a empezar con el capítulo 17, con la lectura del primer versículo de 17. Você pode ler? Dice, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. O 2 e o 3 também. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Quero chamar sua atenção Quiero llamar tu atención para esse início do versículo 1, para este inicio del primer versículo, que fala sobre as muitas águas. A parte final do versículo fala sobre as muitas águas. que habla sobre las muchas aguas, la parte final, que habla sobre las muchas aguas. Nós sabemos que as águas referidas Nosotros sabemos que las aguas y heridas são nações gentias, son naciones de gentío. Não são judeus, são nações gentias. No son los judíos, son naciones de gentiles, de todo. E a grande prostituta é a cidade de Roma. Y la gran prostituta es la ciudad de Roma, está relacionada. Considerando que quando João escreve, Consideramos ya que cuando Juan escribe, está escrevendo segundo o seu tempo, a sua época. Está escribiendo según el tiempo de su época, de su tiempo. E que Roma é a sede do império dominante nesse tempo. Y Roma era la sede del gran imperio en este tiempo romano. Prostituta porque já existia um sistema político, religioso, econômico e financeiro. Y prostituta porque ya existía un sistema de gobierno político, económico, financiero que se opunha ao Evangelho e ao seu Cristo. Que se oponía al Evangelio y a Jesucristo. Precisamos considerar que no Apocalipse, necesitamos considerar que en el Apocalipsis, quando se fala de adultério e de prostituição, cuando se habla de adulterio y de prostitución, está se falando do ponto de vista espiritual. Está hablando de un punto de vista espiritual. E por isso no versículo 5, y por eso aquí en el versículo 5, ele diz que na testa tinha escrito, él dice que en la cabeza tiene escrito mistério, a grande Babilônia. Nombre misterioso, la gran Babilonia. A mãe das abominações e prostituições da terra. Madre de las prostitutas y de las abominaciones idólatras de la tierra. E no versículo 7, y en el versículo 7, vai dizer que quem carregava a mulher prostituta, va a decir que quien cargaba a la mujer prostituta era a besta, ou seja, o anticristo. Era la bestia, o sea, el anticristo. Precisamos considerar então estas imagens. Necesitamos considerar entonces estas imágenes. O Apocalipse apresenta 2 cidades.
En el Apocalipsis se presentan dos ciudades, como Babilônia e Nova Jerusalém, como Babilonia y Nueva Jerusalén, uma em oposição à outra. una en oposición a la otra. E essas cidades, elas existiram ao longo do tempo, Y estas ciudades existieron a lo largo del tiempo, ao tempo das Escrituras. el tiempo de las Escrituras. E elas também são representadas por duas mulheres. Y ellas también son representadas por dos mujeres. Uma é prostituta e a outra é noiva pura virgem. Una es la prostituta y otra es novia pura y virgen. Como eu disse antes, estamos nos referindo a questões espirituais. Como decía yo antes, nos estamos refiriendo a cuestiones espirituales. E o versículo 4, Y el versículo 4, ele vai nos dar a entender él nos va a dar a entender que representam duas correntes de culturas, que representan dos corrientes de cultura, de cosmovisão, de cosmovisión, de pensamentos em oposição, de pensamientos opuestos, que vão se consumar em duas cidades mulheres, que van a consumarse en dos ciudades mujeres, nesse contexto do Apocalipse. en este contexto de Apocalipsis. Então, vamos olhar um pouco desta oposição Nova Jerusalém-Babilônia. Entonces vamos a mirar un poco de esta posición de Nueva Jerusalén y Babilonia. A Nova Jerusalém é essa cidade que está em oposição e ela é uma relação de contraposição La Nueva Jerusalén es una ciudad de oposición y que está en contraposición entre a esposa e a Entre la prostituta. y la prostituta. São duas civilizações, Son dos civilizaciones, são duas culturas diferentes uma da outra. son dos culturas diferentes una de la otra. Deus esteve trabalhando ao longo da história Dios estuvo trabajando a lo largo de la historia e trabalhou na vida do seu povo. y trabajó en la vida de su pueblo. A cidade noiva é o povo de Deus, La ciudad de novia es el pueblo de Dios. já no seu estágio final, Ya en su estadio final, na figura da Nova Jerusalém que desce dos céus, la figura de la Nueva Jerusalén que baja de los cielos. que vamos ver no capítulo 21 e 22. Ya veremos en el capítulo 21 y 22. A razão é porque essas pessoas La razón es porque estas personas da Nova Jerusalém, de la Nueva Jerusalén, elas foram amadas, predestinadas, redimidas, ya fueron amadas, predestinadas y redimidas. foram chamadas, justificadas, santificadas, Fueron llamadas, justificadas, santificadas, transformadas e glorificadas. transformadas y glorificadas. E desta maneira Y de esta manera, se forma a noiva de Cristo, se forma la novia de Cristo, que terá a glória de Deus. que tendrá la gloria de Dios. Muito bem, a figura que está em contraposição Muy bien, la figura que está en contraposición a esta noiva glorificada a esta novia glorificada é o povo da cidade prostituída, es el pueblo de la ciudad prostituida, que se identificou ao máximo com as trevas, que se identificó al máximo con las tinieblas, que se identificou ao máximo com o anticristo. que se identificó al máximo con el anticristo. Mas antes disso, se identificou com Satanás. Pero antes de esto se identificó ya con Satanás. Isso em todos os séculos. Esto en todos los siglos. E precisamos considerar, então, o início destas coisas. Entonces necesitamos considerar el inicio de todas estas cosas. O homem foi feito do barro por Deus. El hombre fue hecho del barro por Dios. O homem que também foi trabalhado por mãos. El hombre que también fue trabajado por las manos. Foi colocado em formas. Fue colocado en formas. Segundo a visão do mundo maligno. Según la visión del mundo maligno. Para se rebelar contra Deus. Para rebelarse contra Dios. Para não dar continuidade à boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
para no dar continuidad a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. E fatalmente se colocar contra Y fatalmente colocarse en contra a obra de Deus contra la obra de Dios e a favor da obra do maligno. y a favor de la obra del maligno. Essa é a cultura da Grande Babilônia, Esta es la cultura de la Gran Babilonia, onde a humanidade está imersa. donde la humanidad está inmersa. Então, eu quero dizer para você um título: Entonces, yo quiero deciros un título, O princípio da Grande Babilônia. el principio de la Gran Babilonia. Construir homens tijolos. Construir hombres, Ladrillos. Homens tijolos. ladrillos. Você vai seguir? Como isto nos parece para podermos entender? ¿Cómo esto nos parece para poder entenderlo? Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Yo quiero que abras ahora tu Biblia en el capítulo 11 de Génesis, Nos versículos de 1 a 4. los versículos del 1 al 4. Y dice, leo, ¿no? Sim? En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se sentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Amém. Amén. Esta é a história de Babel. Esta es la historia de Babel. É o início daquilo que vai ser chamado no Apocalipse Grande Babilônia. El inicio de aquello que va a ser llamado en Apocalipsis la Gran Babilonia. Então, o grande sistema babilônico de Satanás, Entonces el gran sistema babilónico de Satanás ele foi construído ao longo dos tempos. fue construido a lo largo de los tiempos. E do que ele é constituído, esse sistema? ¿Y qué es lo que tenía constituido ese sistema? Ele é construído de homens e homens de barro. Él está construido de hombres y hombres de barro. Você sabe que você veio do barro Tú sabes que tú viniste del barro e que voltará para o barro. y que vas a volver al barro. Então, esse sistema é construído de homens forjados e queimados. Entonces este sistema es construido por hombres forjados y quemados, Assim como os tijolos são queimados para ficarem duros. así como los ladrillos están formados, cocidos para que se queden duros. E os homens então se tornaram, eles endureceram suas mentes contra Deus. Entonces los hombres endurecieron su mente contra Dios, Assim como os tijolos de barro são endurecidos así como los ladrillos de barro son endurecidos para construir paredes. para construir paredes. Você não constrói paredes com tijolos molengas. Tú no construyes paredes con ladrillos, no, supongo que serán blandos, ¿no? Exacto. ¿No? Exacto, sí. Esse é o espírito babilônico de Satanás. Este es el espíritu babilónico de Satanás. Endurecer a humanidade contra Deus. Endurecer a esta humanidad contra Dios. E endurece aonde? ¿Y los endurece dónde? Aqui, Aquí, na mente. la mente. Então, o espírito mundano que está no mundo babilônico, Entonces este espíritu mundano que está en el mundo babilónico, ele é escravizador da alma humana. ese es el esclavizador del alma humana. O mundo, esse sistema, ele é aprisionador. Este mundo, este sistema es aprisionador. Ele tem celas, Tiene celdas, ¿no? Sí. prisões, Tiene celdas, prisiones, prisões de coração, de alma, prisiones de corazón, de almas. e mantém as pessoas algemadas.
y mantiene a las personas esposadas, encadenadas. Então, quanto mais conhecer a verdade Entonces, cuanto más conocemos, que está em Deus, Domini, pode seguir? Posso. Ah, Oi? não, ficou travado. Não sei se foi você ou eu. vou voltar. Quanto mais conhecer a verdade, Cuanto más conocemos la verdad, essa verdade de Deus, esta verdad de Dios, mais libertos nós seremos, más liberados, más libres nosotros seremos. mais a nossa mente endurecida será amolecida. Más nuestra mente endurecida será Ablandada, como se diga. en español, ablandada. João 8, 32, 36, o Evangelho, Juan 8, 32 y 33 en el Evangelio diz: se o Filho vos libertar, dice, si el Hijo nos libertare, verdadeiramente sereis livres. verdaderamente seréis libres. Esse é o processo de Deus. Este es el proceso de Dios. Para libertar homens tijolos. Para libertar a hombres ladrillos. Quando digo homens, falo do sentido geral da humanidade. Cuando digo hombre, hablo en el sentido de la humanidad. E o que Satanás faz, então? Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Ele pega o homem feito de barro Él coge al hombre hecho de barro e diz que ele é livre. y le dice que él es libre. E esses homens são, então, forjados nessa forma equivocada. Entonces estos hombres están forjados en esta forma equivocada, Todos parecendo uns com os outros. pareciéndose uno con los otros. O pecado de cada pessoa pode ser diferente, El pecado de cada persona puede ser diferente, mas o seu interior é igual. pero su interior es igual. Esse espírito de escravidão Este espíritu de esclavitud estabelece uma forma, establece una forma, uma Molde. conformação. un molde, E una os conformación. corações, mentes e propósitos, Y los corazones, mentes y propósitos, as intenções e os projetos las intenciones, los proyectos, são todos formatados. son todos formateados o amoldados, quiere decir, ¿no? Entonces, Las dos te vale, sí, pero quiere decir eso, sí. vale. Ok. Não, E mas não- isso há 6.000 anos acontece. Esto hace 6.000 años que está aconteciendo, Segundo os propósitos e as intenções de Satanás. según los propósitos y las intenciones de Satanás. Ele também é um espírito sedutor También el espíritu seductor que seduz o homem com a sua necessidade. que seduce al hombre con su necesidad Necessidade de subsistência. de subsistencia. E o homem, então, faz de tudo para obter o seu ganha-pão. Entonces el hombre hace de todo para, Para obtener su ganapán, sí, para obtener, no entendí obtener, para obtener y ganar su pan. Ele nega a sua fé, Él niega su fe, ele nega os princípios, él niega sus principios, ele nega as virtudes do evangelho. él niega los estudios del Evangelio. Em nome de quê? ¿En nombre de quién? Em nome deste endurecimento da mente, En nombre de este endurecimiento de la mente. em nome do dinheiro, En nombre del dinero, em nome da prosperidade en nombre de la prosperidad, e de tudo aquilo que ele pode comprar, y en nombre de todo aquello que él puede comprar. seja roupa, seja comida, La ropa, comida, habitação e tudo mais. habitación y todo lo demás. Esse é o espírito babilônico. Este es el espíritu babilónico. Quando você olha para o capítulo 18, versículos 10 a 13, Cuando miramos el espíritu babilónico en los capítulos 11 y 13, de 10 a 13, del 10 al 13, eu queria que você lesse a partir do 11. capítulo 18, 18, versículo 11. vale, 11. Los comerciantes de la tierra
llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías. Artículos de oro, ¿sí? Artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de maderas de cedro, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especias aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Eu quero reforçar a parte final desse versículo. Yo quiero reforzar la parte final de este versículo. Quando diz escravos Cuando dice esclavos e até almas de homens. y hasta almas de hombres. Isto está dentro do comércio da Grande Babilônia. Esto está dentro del comercio de la Gran Babilonia. Então, o texto está apontando para uma descrição de mercadorias. Entonces el texto está apuntando para una descripción de mercadería Que estão sendo compradas e que agora estão deixando de ser compradas. que están siendo compradas y que ahora se están dejando ser compradas. Me chama muito a atenção quando ele diz significa uma escravidão e um comércio de almas humanas. Me llama mucho la atención cuando dice que es como la esclavitud y el comercio de almas humanas. Para mim é uma surpresa ter isso no próprio texto. Para mí es una sorpresa tener esto en el propio texto. Por quê? ¿Por qué? Porque são todos como moeda de troca de produtos do sistema babilônico. Porque son todos como moneda de cambio para el sistema babilónico. E o versículo 22 desse capítulo 18 Y el versículo 22 de este capítulo 18 vai acrescentar outras coisas. va a aumentar en otras cosas. Vai falar sobre o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas. Va a hablar sobre el sonido de los arpistas, de los músicos, de los flautistas. De que não se encontrará mais dentro dos seus muros artistas, Que no se va a encontrar más dentro de sus muros artífices, gente artista, de qualquer ramo da arte, de cualquier rama del arte. e não se ouvirá mais o ruído do trabalho das pedras. Y no se va a escuchar más el ruido del trabajo de las piedras. O que esses versículos fazem você entender? ¿Y qué es este versículo que te hace a ti entender? Eu entendo que o comércio do mundo está dentro desse sistema. Yo entiendo que el comercio del mundo está dentro de este sistema. Que sistema? ¿Qué sistema? O sistema da Grande Babilônia. Pues el sistema de la Gran Babilonia. Que, como se diz, as pessoas vendem, aqui no Brasil se diz, alguém vendeu a alma ao diabo. Como se dice aquí en Brasil, alguien que ha vendido su alma al diablo, aquí también en España. Por que se vende a alma ao diabo? ¿Por qué se vende el alma al diablo? Por causa de toda essa lista de coisas que estão aqui. Por causa de toda esta lista de cosas que están aquí. Então, são pessoas que foram compradas e vendidas. Entonces son personas que fueron compradas y vendidas. E o texto bíblico vai dizer, porque homens maus fariam comércio de vós. Entonces el texto va a decir, porque hombres malos harían el comercio de ti, ¿sí? De vos. De vosotros, sí. O sea, De vosotros. É um comércio de sonhos humanos, Es un comercio de sueños humanos, de almas que são leiloadas. de almas que son, Feito um leilão. no sé qué Leilão. leilão. Toca el subasta. Ah, vale. Que son subastadas, de almas que son subastadas, que toca la campana esa. Almas que são leiloadas no mercado da fé. Almas que son subastadas al mercado de la fe, Por um preço banal. por un precio banal, Por uma glória passageira. por una gloria pasajera Que alguns líderes estão oferecendo. que algunos líderes le están ofreciendo. Então, esses novos mercadores de Deus Entonces estos nuevos mercaderes de Dios, tiraram o Deus das Escrituras, quitaron a Dios de las Escrituras, redefiniram quem é Deus, redefinieron quién es Dios, colocaram no seu lugar uma divindade, colocaron en su lugar una divinidad, eu diria uma divindade pós-moderna, yo diría una divinidad postmoderna,
que é manipulada e vendida que es manipulada y vendida para as pessoas como sendo Deus. para las personas como siendo Dios. Esta é a característica principal da religião do falso profeta. Esta es la característica principal de la religión del falso profeta. Ele faz isso literalmente. Él hace eso literalmente. Ou seja, fazer adorar a imagem de um Deus O sea, hacer adorar a la imagen de un Dios que não é onipresente, onipotente e onisciente, que no es omnipotente, omnisciente y omnipresente, mas se faz presente em todos os lugares, pero que se hace presente en todos los lugares, com imagens manipuladas por tecnologia, por exemplo. con imágenes manipuladas por tecnología, por ejemplo. A despeito de tudo isto, Al respecto de todo esto, precisamos entender e assumir necesitamos entender y asumir que nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. que nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesucristo. Não foi pelo vil metal, No fue por el... ¿Viu metal? Metal común, metal. por No dinheiro. fue por el... Pero no se entiende el mas Metal é eles não estão cobre, entendendo o cobre, por contexto exemplo, aí. cobre, ouro. pero por Não dinero. foi por dinheiro algum. Claro. Porque no fue por dinero. E os nossos corações não podem ser mercadejados, Y nuestros corazones no pueden ser mercadeados, comprados ou vendidos por esse espírito babilônico comprados o vendidos por este espíritu babilónico que atua no mundo, que actúa en el mundo, que está nesta grande Babilônia que está en esta gran Babilonia e que eu diria y que yo diría que às vezes se manifesta no coração de alguns cristãos. que a veces se manifiesta en el corazón de algunos cristianos. E o capítulo 18, de 1 a 4, Y el capítulo 18, del 1 al diz, 4, caiu a grande Babilônia. dice que cayó la gran Babilonia. Retirai-vos dela, povo meu. Pode repetir? Cortou aí. Tio. Pode ler o versículo 1 a 4. Eu vou ler aqui. 4. Eu vou ler aqui porque ele está. Eu peguei as ideias aqui. Vou ler aqui. Caiu a grande Babilônia. Cayó la gran Babilonia. Retirai-vos dela, povo meu. Dominic, tradúcelo tú ahí. Sacarlo de ella, pueblo mío. No me entero bien. Retirai-vos dela, povo meu, Sacaros de ella, pueblo mío, para não serdes cúmplices dos seus pecados. para que no seáis cómplices de vuestros pecados. Vale, no entendí. E não participardes das pragas que atingirão. Y no participar de las plagas que afectarán. Muito bem. Então, o texto está dizendo o quê? Entonces aquí está diciendo el qué. Para que nós, aqueles que cremos em Deus, Para que nosotros, para que aquellos que creemos en Dios, saiamos desse sistema, salgamos de este sistema. para que a gente não seja atingido como cúmplice. Para que la gente no sea afectado como cómplice. E significa que nos dias em que vivemos, Y significa que los días en que vivimos, o espírito babilônico precisa ser tirado de dentro de nós. el espíritu babilónico necesita ser quitado de nosotros. Sair da Babilônia é arrancar esse espírito. Salir de Babilonia es arrancar este espíritu. Esse espírito que muitas vezes está morando dentro de nós. Este espíritu que muchas veces está viviendo dentro de nosotros. E eu quero fazer uma pequena reflexão antes de nós avançarmos pelo capítulo 19. Y yo quiero hacer una reflexión antes de avanzar por el capítulo 19. Quantos cristãos têm se prostrado diante de Satanás? ¿Cuántos cristianos se han postrado delante de Satanás, Seduzidos por esse espírito babilônico, seducidos por este espíritu babilónico, onde o ter e o possuir estão presentes, donde el tener y el poseer están presentes? mais do que ter um coração contrito, Más de tener un corazón contrito, uma alma lavada e uma consciência pura diante de Deus. un alma lavada y una conciencia pura delante de Dios. Muito bem, então, estes são aspectos do capítulo 17 e 18
Muy bien, estos son aspectos del capítulo 17 y 18. E eu quero agora avançar com você em partes do capítulo 19. Y yo quiero ahora avanzar con vosotros en parte del capítulo 19. Dois grandes eventos acontecem no capítulo 19. Dos grandes eventos acontecen en este capítulo 19. O versículo 7 El versículo 7 do capítulo 19, del capítulo 19. eu gostaria que você lesse, por favor. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. ¿Hoy tú también? Sim, o 8 também. Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. O linho fino. Limpio y resplandeciente. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Ok? Aquí sí dice que representa las acciones justas de los santos. Sí. Isso, isso. Lá no versículo 11, Allí en el versículo 11, ahora. você pode ler. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Muito bem. Então, os dois grandes eventos são Entonces, bien, los dos grandes eventos son as bodas do Cordeiro las bodas del Cordero e a vinda de Jesus em glória, y la venida de Jesús en gloria, para encerrar a grande tribulação. para acabar la gran tribulación. E nós vamos falar disso num outro momento. Que nosotros vamos a hablar de esto, pero en otro momento. Agora quero falar sobre as bodas. Ahora quiero hablar sobre las bodas. O que você sabe das bodas de um casamento? ¿Qué es lo que tú sabes sobre las bodas, sobre un casamiento? É uma festa de casamento, é uma grande festa de casamento do Cordeiro. Es una fiesta de unas bodas, de las fiestas del Cordero. Do Cordeiro com sua esposa, que é a igreja. Del Cordero con su esposa, que es la iglesia. No chamado Dia de Cristo. En el llamado Día de Cristo. Um dia profético milenar sobre a terra. El día profético milenar sobre la tierra. Então, quando as escrituras descrevem as bodas, entonces cuando las escrituras describen las bodas, está no momento exato da vinda de Cristo. Está en el momento exacto de la venida de Cristo. E quando ele começa a reinar. Y cuando él comienza a reinar. Eu quero fazer aqui uma distinção para a gente compreender bem. Yo quiero hacer aquí una distinción para la que nosotros podamos comprender bien. Esta vinda de Jesus em glória, esta venida de Jesús en gloria, ela é diferente do arrebatamento dos vencedores. Esto es diferente al arrebatamiento de los vencedores. Se o arrebatamento dos vencedores aconteceu no meio da grande tribulação, si el arrebatamiento de los vencedores acontece en el medio de la gran tribulación, e eles são levados ao encontro do Senhor, y ellos son llevados a un encuentro con el Señor, aqui, neste evento, o Senhor vem em glória, ele desce aqui na terra. Aquí el Señor, el evento es que el Señor viene en gloria, viene sobre la tierra. E nós vamos ver isso em detalhes depois. Y nosotros vamos a ver esto en detalle después. Mas quero estabelecer já essa diferença para que fique claro. Pero quiero establecer ya esta diferencia para que se quede claro. A grande pergunta aqui no versículo 7. La gran pregunta aquí en el versículo 7. Quem é chamado para participar das bodas? Es quién es llamado aquí para participar de las bodas. Porque o texto fala exatamente sobre isso. Porque el texto habla exactamente sobre eso. E eu quero fazer uma alusão a o que acontece aqui no Brasil, na nossa cultura. Hacer una alusión de lo que acontece, de lo que pasa aquí en el Brasil, de nuestra cultura. Como em toda festa de casamento. Como en toda fiesta de una boda. Os noivos e seus pais. Los novios y los padres. Não convidam a todas as pessoas que conhecem. No invitan a todas las personas que conocen. Ou até mesmo os amigos.
¿Cómo? ou até mesmo os Amigos. amigos. Ah, y los amigos. Há uma escolha. Hay una Elección. elección. Uma eleição. Os noivos fazem uma lista e começam uma lista com 300 nomes. Los novios hacen una lista con 300 nombres. E ficam lá, risca aquele, deixa esse, risca o outro, coloca o outro. Y se quedan ahí los dos, tacha este, pon a este, tacha este, pon a este. Não é assim que acontece? No es Eu así. não sei se acontece aí na cultura de vocês, No sé si pasa también ahí en la cultura de vosotros. mas aqui, nas bodas do Cordeiro, a história é parecida. Pero aquí, en las bodas de la historia del Cordero, es parecido. Aí você vai falar, mas como Deus vai me deixar fora? Como? Pero tú vas a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo el Señor me va a dejar a mí fuera? ¿Cómo? Eu quero tranquilizar você. Yo quiero tranquilizarte. Não se trata de uma questão de salvação. Você está salvo. No se trata de una cuestión de salvación, tú eres salvo. Assim como eu posso ser amigo de um casal e não ser convidado para a festa. Así como yo puedo ser amigo de una pareja, pero no ser invitado a su fiesta, Perfeito? ¿vale? Então, nós veremos essas condições que são estabelecidas Así nosotros veremos las condiciones que son establecidas para essa participação dos cristãos nesta festa. para la participación de los cristianos en esta fiesta. E não sou eu que estou dizendo que é desta forma. Y no soy yo que estoy diciendo de esta manera. O próprio texto vai dizer isso. El propio texto es el que va a decir esto. Muito bem. Então, Muy bien. a pergunta que continua no ar é: todos os salvos participarão dessa festa? Entonces la pregunta aquí continúa en el aire. ¿Todos los salvos participarán de esta fiesta? Versículo 9 vai dizer o quê? El versículo 9 va a decir el qué. E eu queria que você lesse. Y yo quería que leyese. Dice, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. É interessante porque o próprio João vai dizer: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Es curioso porque el texto va a decir, estas son las palabras verdaderas de Dios. Na minha tradução aqui diz: bem-aventurados ou felizes En mi traducción dice, bienaventurados o felices, os que são chamados. los que son llamados. E aí eu quero que você entenda um versículo que está lá em Mateus 22:14, que muita gente faz confusão com isso. Y ahora yo quiero que tú entiendas un versículo que está ahí en Mateo 22:14, que hace mucha confusión con todo esto. Quando diz o quê? Cuando dice el qué. Você já abriu sua Bíblia aí? Tú abriste tu Biblia aquí ya para buscar, para procurar. Talvez fosse bom você anotar do lado do versículo ali, né? Es para leer, Porque muitos são chamados, porque muchos son llamados, vírgula, coma, mas Poucos. poucos escolhidos. pero pocos los escogidos. O próprio Jesus vai colocar essa situação. El propio Jesús va a poner esta situación. Precisamos entender como a linha de interpretação acontece na Bíblia. Necesitamos entender cómo la línea allí Interpretação. de interpretación acontece en esta línea. Então está aí já o primeiro ponto desta questão. Entonces aquí está el primer punto de la cuestión. Agora volta lá para Apocalipse no versículo 8, Entonces ahora vuelve aquí Apocalipsis al versículo 8, no 19:8. 19:8. Ele vai nos informar o quê? Él nos va a informar de qué. O linho fino, resplandecente e puro, El lino fino, resplandeciente y puro são o quê? Os São quê? atos de justiça dos santos. los actos de justicia de los santos. Eu pergunto para você, Yo te o que pregunto, são atos de justiça?
¿Qué son actos de justicia? Eu diria para você, então, Yo te diría, entonces, os atos de justiça são obras feitas em Deus. los actos de justicia son obras hechas en Dios. E como diz Paulo, que foram preparadas para que nós andássemos nelas. Como dijo Pablo, que fueron preparadas para que nosotros andáramos en ellas. Por que isso? ¿Por qué esto? Porque a nossa própria obra humana, Porque nuestra propia obra humana, elas são representadas ellas son representadas como sendo de madeira, feno e palha. como ¿qué falou a primera palabra? Madeira, Madeira, feno e feno. palha. Y Como paja. madera, heno y paja. Paja. Feno e Sí. palha. Sí. Como madera, heno y paja. Então, as obras humanas são representadas por isso. Onde é que está isso escrito? Las obras humanas entonces están representadas por esto. ¿En dónde está esto escrito? Vamos lá em 1 Coríntios 3:12. Vamos allí en 1 de Corintios 3:12. Y dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja. Então, no sentido prático e como exemplo, Entonces, en el sentido práctico y como ejemplo, eu vou citar aqui um exemplo daquilo que Jesus está dizendo e do que Paulo está dizendo. yo voy a sentar aquí un ejemplo práctico de aquello que se está diciendo y lo que Pablo está diciendo. Quando você quiser convidar alguém para um banquete, para um grande almoço na sua casa, Cuando tú quieras invitar a alguien a un banquete, a un gran almuerzo aquí en tu casa, convide aquela pessoa que, como se diz aqui no Brasil, não tem onde cair morta. invita a aquella persona que, como se dice aquí en Brasil, donde no tiene donde caerse muerta. Aquí igual. Os mendigos, Los mendigos, os desconhecidos, los desconocidos, aquelas pessoas que não podem retribuir para você. aquellas personas que no pueden retribuírtelo de vuelta a ti. Convide aquela pessoa que nunca terá condições. Invita a estas personas que nunca tendrán condiciones. Condições de quê? ¿Condiciones de qué? De pagar o seu almoço, De pagar su almuerzo, de retribuir para você o seu banquete. de retribuirte a ti el banquete. Deixa eu desanimar você um pouco. Déjame desanimarte un poco. Isto é o Evangelho. Esto es el Evangelio. Eu pergunto para você, dificilmente eu faria isto na minha casa. Yo te digo a ti, difícilmente haría esto en mi casa. Eu não estou me botando na posição superior, não. Yo no me estoy colocando en una posición superior, no. ¿Qué va? Por quê? Porque o Evangelho veio destruir estes conceitos que nós temos. ¿Por qué? Porque el Evangelio vino a destruir estos conceptos del Evangelio. Destruir as coisas, as ideias, as motivações. Destruir las cosas, las ideas, las motivaciones. E que elas muitas vezes são perversas. Y que estas ideas son muchas veces perversas. Porque as nossas obras que serão aprovadas Porque nuestras obras que serán probadas diante do tribunal de Cristo, delante del tribunal de Cristo, conforme o que o texto está dizendo, é qual? conforme con el texto que está diciendo, es como São obras de ouro, son obras de oro, de prata de plata e de pedra preciosa que podem ir ao fogo. y de piedras preciosas que pueden ir al fuego. Eu pergunto para você, madeira, feno e palha pode ir no fogo? Y ahora te pregunto a ti, ¿la madera, el heno y la paja pueden ir al fuego? Você vai dizer, pode ir, mas vai se queimar tudo. Puede decir, puede ir, pero es que se va a quemar todo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Tú estás entendiendo lo que yo quiero decir. Então, porque as obras de ouro representam a natureza divina. Entonces, que las obras de oro es lo que representan la naturaleza divina. As obras que são de prata representam a redenção de Cristo dentro de você. Las obras de plata representan la redención de Cristo dentro de ti. E as obras de pedra são o trabalhar transformador.
Y las obras de piedras preciosas son el trabajar transformador, santificador e glorificador do Espírito Santo. santificador y glorificador del Espíritu Santo. Aonde? ¿Dónde? Em nós. Pues nosotros. São obras de um Deus triuno. Son obras de Dios trino. E eu te faço uma pergunta. Y yo te hago una pregunta. Quem humano é capaz de produzir estas obras? ¿Qué humano es capaz de producir estas obras? Eu quero levar você a entender esta questão a partir de Paulo. Yo quiero llevarte a entender esta cuestión a partir de Pablo. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9, Você pode abrir, também pode anotar aí. puedes abrir, también puedes anotarlo ahí. Ele vai dizer assim, dentro do contexto, Él va a decir así dentro del contexto. que eu seja achado nele, em Cristo, Dios sea hallado en él, en Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei. no teniendo justicia propia que procede de la ley. Por que Paulo levanta essa questão de não ter justiça própria? ¿Por qué es que Pablo levanta esta cuestión de no tener justicia propia? É porque o nosso senso de justiça, Es porque nuestro sentido de la justicia, ele se tranquiliza él se tranquiliza quando nós achamos que fazemos alguma coisa para Deus. cuando nosotros creemos que estamos haciendo alguna cosa para Dios. Então, essa pessoa foi condicionada a medir Entonces esta persona fue condicionada a medir a sua santidade a medir tu santidad para com Deus, né? con Dios, para con Dios, Através de mandamentos humanos, a través de mandamientos humanos, através de uma justiça própria. a través de una justicia propia. Por isso, Paulo diz: Por eso Pablo dice, eu quero ser achado em Cristo, com as quero- obras de Cristo, yo quiero ser hallado en Cristo con las obras en Cristo, que podem representar ouro, prata e pedras preciosas. que puede representar oro, plata y piedras preciosas. Muito bem, nós andamos muitas vezes por regras, Muy bien, nosotros andamos muchas veces por reglas, regras feitas por homens, reglas hechas por hombres, regras da própria justiça humana, reglas de la propia justicia humana, que são representadas pelas vestes de folha de figueira, que son representadas por las bestias fuera de la higuera. Vestiduras de hojas de higuera. ¿Cómo? Las ropas de hojas de higuera, vestidura, vestimenta, ¿cómo se dice en Que fueron español? representadas sí, por vestiduras de las hojas de la higuera, que apodrecem com o tempo, que se pudre con el tiempo, que murcham que mudan. No, e que mucho não no. cobrem mais nada, Como emuchan, ¿no? e que não cobrem mais nada. Cuando una Cachito. pelota se deshincha, pues eso. Ah, se que deshincha. se Se desinfla, arruga, se arruga. se arruga, vale, y que no dan más nada. De que vestes eu estou falando? ¿De qué verso estoy yo hablando? Eu estou falando de Gênesis 3:7, Estoy hablando de Génesis 3:7, lá em Adão e Eva. en Adán y Eva. Quando caíram, descobriram que estavam nus, Ahí cuando cayeron se descubrieron que estaban desnudos. e para cobrir a sua nudez fizeram o quê? ¿Y para cubrirse usaron el qué? Fizeram vestes de folha de figueira, Hicieron vestiduras de hojas de higuera, que representam essa justiça própria para se autojustificar. que representa esta justicia propia para autojustificarse. Diante de quem? ¿Delante de quién? De Deus. De Dios. Muito bem. Muy bien. Essas vestes de folhas, Estas vestiduras de hojas que muitas vezes nós usamos, que muchas veces nosotros usamos, representam a justiça humana, representan la justicia humana, numa tentativa de auto-justificar en un intento de autojustificación diante de Deus. delante de Dios. Mas Paulo vai dizer: eu quero ser encontrado em Cristo, Pero Pablo va a decir, yo quiero ser encontrado en Cristo, não tendo justiça própria, no teniendo justicia propia, não tendo vestes de figueira,
no teniendo vestiduras de higuera. Eu quero ser achado nele. Yo quiero ser encontrado en él. Essa é a grande verdade do Novo Testamento. Esta es la gran verdad del Nuevo Testamento. A justiça da obediência humana, ela não é aceita por Deus. La justicia y la obediencia humana no es aceptada por Dios. Precisamos retirar as nossas vestes de folhas de figueira. Necesitamos quitarnos nuestras vestiduras de higueras. E estou falando tudo isto Estoy hablando todo esto para falar das nossas obras de justiça, para hablar de nuestras obras de justicia, que muitas vezes são madeira que muchas veces son madera, e palha, heno y paja. ou vestes de figueira, que se queimam O também. vestiduras de higuera, que también se queman. Então vamos finalizar, ir para o nosso final, Entonces pensando vamos a finalizar, vamos para el final pensando nas nossas melhores justiças. pensando en nuestras mejores justicias. Aquilo que o texto diz lá é atos de justiça. Aquello que dice el texto aquí dice actos de justicia. E eu pergunto para você, Y yo te pregunto, porque eu já perguntei para mim, porque ya me lo pregunté a mí, quais são os nossos melhores atos de justiça? ¿cuáles son nuestros mejores actos de justicia? A Bíblia responde sobre isso. La Biblia responde sobre esto. Diz que os nossos melhores atos de justiça são como trapos de imundícia. Que nuestros mejores actos de justicia son como trapos de inmundicia. Aqueles trapos, aqueles pedaços de pano Aquellos trapos, aquellos pedazos de paño que limpam as sujeiras das nossas casas. que limpian la suciedad de nuestras casas. As obras humanas, Las obras humanas, por melhor que elas sejam, por mejores que ellas sean, não pagam e nunca pagarão nos pagan y nunca pagarán a nossa salvação. nuestra salvación. Porque o pecado é a transgressão da justiça de Deus. Porque el pecado es la transgresión de la justicia de Dios. Então a salvação é pela graça. Entonces la salvación es por la gracia. Por isso eu tranquilizei você. Por eso yo te tranquilicé. Não se trata de uma questão de salvação. No se trata de una cuestión de salvación, Se trata de recompensas. se trata de recompensas, Porque Deus é justo. porque Dios es justo. Então, essa salvação pela graça, Esta salvación por la gracia, pela fé no Filho de Deus, por la fe en el Hijo de Dios, ela é doada sem merecimento humano. ella nos es donada sin merecer, sin merecimiento humano E de uma forma unilateral de Deus. y de una forma unilateral de Dios. O homem que faz boas obras, El hombre que hace buenas obras, mesmo assim, incluso así, ele ainda vai praticar muitos pecados em sua vida. incluso así va a practicar muchos pecados en su vida. E depois ele vai depender desta salvação. Y después él va a depender de la salvación, Vai depender do perdão de Jesus Cristo. va a depender del perdón de Jesucristo. Então, esta é a conclusão, o princípio da conclusão Entonces esta es la conclusión, el principio de la conclusión dessas ideias que estão descritas no capítulo 19, 7, 8 e 9. de estas ideas que están descritas en el capítulo 19, versículos 7, 8 y 9. Eu vou parar por aqui. Yo voy a parar por aquí. E no nosso próximo encontro, En nuestro próximo encuentro nós vamos conversar como são as vestes dessa noiva. nosotros vamos a conversar de cómo son las vestiduras de la novia. As vestes da noiva de Cristo, Las vestiduras de la novia de Cristo, que somos nós, que somos nosotros, e que poderemos ser chamados para essa festa das bodas. y que podremos ser llamados para las fiestas de esta boda. Então, vou parar aqui e aguardar as questões de vocês, as perguntas de vocês. Entonces voy a parar aquí y voy a esperar las preguntas que tengáis vosotros. Así que quien quiera, es el momento de preguntar. ¿Alguien tiene preguntas por ahí?
Vocês entenderam as questões do 17 e do 18 da Grande Babilônia? ¿Vosotros habéis entendido las cuestiones del 17 y del 18 de la Gran Babilonia? O César parece que tem pergunta. Tengo una pregunta. El espíritu babilónico, lo que has explicado antes, ¿se podría resumir como que es andar en la carne y no en el espíritu? No sé, como satisfacer los deseos carnales. ¿Você entendeu, pastor? Não entendi muito o que ela Tá. disse. Falou, então, pode-se entender que o espírito babilônico é como os desejos de andar na carne? E satisfazer a carne? Essa é uma questão que se divide em duas partes. Esta es una cuestión que se divide en dos partes. Existe uma natureza caída em nós, Existe una naturaleza caída en nosotros, que lá no original grego é S-A-R-X, sarx, a natureza caída. que ahí del griego, el original griego es S-A-R-I-X. S-A-R-X, a sarx. R-A-X, SARS, Que La é carne. essa carne que você está se referindo. que es la carne a la que te estás refiriendo tú. Mas nós temos o contexto do sistema do mundo em que nós vivemos. Pero nosotros tenemos el contexto del sistema del mundo en que nosotros estamos viviendo. Eu costumo dizer que é muito fácil ser crente aos domingos, Yo acostumbro a decir que es muy fácil ser creyente los domingos, quando estamos ali guardados na bolha da igreja. cuando estamos allí guardados en la burbuja de la iglesia. O problema é quando colocamos o pé na segunda-feira de manhã para levantar. El problema es cuando colocamos el pie el lunes por la mañana, cuando te levantas. Com o que você se defronta no seu dia a dia? ¿Cómo tú enfrentas el día a día? Se defronta com o trânsito? ¿Cómo enfrentas con el tráfico? Você se defronta com os amigos? Confrontar o Com enfrentar os amigos? con los amigos. Confronta com os amigos. Você Confrontar. encontra com o seu trabalho. ¿Cómo confrontas tu trabajo? Você encontra com a sua faculdade, com os colegas da faculdade. Tú te encuentras con los colegas de la facultad. Você vê os cartazes nas ruas, os outdoors. Tal vez no sé qué. Você vê os outdoors nas ruas, os cartazes, as propagandas. Ah, vale, la publicidad, los carteles, Isso. en las redes, en la Você olha no carretera. seu celular e vê muitas coisas. Tú miras en tu móvil y ves muchas cosas. E recebe vídeos estranhos. Y recibes vídeos extraños. E eu pergunto para você, Y yo te pregunto, essas coisas fazem o que com você? ¿esas cosas hacen contigo el qué? Atacam aonde? ¿Atacan dónde? Alimentam o quê? ¿Alimentan el qué? A sarx, a carne, a natureza caída ou o espírito? ¿La sax, la carne, la naturaleza caída o el espíritu? A menos que você esteja vendo uma programação cristã, A menos que tú estés viendo una programación cristiana, uma música cristã, una música cristiana, uma poesia cristã, una poesía cristiana, um filme cristão, una película cristiana que alimente o seu espírito. que alimente tu espíritu. Então, o sistema babilônico que nós retratamos aqui, Entonces el sistema babilónico que nosotros retratamos aquí, ele às vezes está dentro das pessoas. a veces está dentro de las personas. E ele entra em contato lá fora com esse sistema que nós vivemos de segunda a domingo. Y él entra en contacto con el sistema de fuera que nosotros vivimos de lunes a domingo. E é uma luta diária, é uma batalha diária Y es una lucha diaria, es una batalla diaria para fazer a vontade de Deus. para hacer la voluntad de Dios. Ok? ¿Ok, María José? Sí, gracias. César. César.
Voy. Boa noite. Sim, César. Bueno, hola, pastor. Muy Mi bueno. pregunta es, no sé si vas traduciendo, Ángela, o Sí, o voy digo la pregunta. traduciendo, voy haciendo poco a poco, voy traduciendo poco a poco, mejor. Mi pregunta es, Tua eh, pergunta, mi pregunta es, lo que el pastor acabó de relatar sobre las obras del ser humano y las obras de Dios, o que o pastor acabou de relatar sobre as obras do humano e as obras de Deus, ¿tienen relación también con el tabernáculo del Antiguo Testamento? tem relação também com o tabernáculo do Antigo Testamento, Con la construcción del tabernáculo, me refiero. da construção do tabernáculo. Construção. Na construção do tabernáculo, Se tem Sí, relação, sí, por Ah, ejemplo, el tema de oro, plata y piedras, esas fueron las bases del tabernáculo. sim. por exemplo, a construção de ouro, Sim, prata e entendi, César, entendi. Sim. Muito interessante essa pergunta sua, Muito interessante esta pergunta tuya, porque o tabernáculo terrestre porque el tabernáculo terrestre simbolizava aquilo que está lá nos céus. simbolizaba aquello que estaba allí en el cielo E já mostrava para aqueles escravos y judeus ya mostraba para aquellos esclavos judíos que tinham passado 4 gerações, 400 anos como escravos, que habían pasado ya 400 años como esclavos, qual era o caráter de Deus nisso tudo. cuál era el carácter de Dios en todo esto, Que aquilo que deveria estar no templo, no tabernáculo, que aquello que debería estar en el templo, en el tabernáculo, deveria ser ouro, debería ser oro, plata, prata e pedras preciosas, madeiras especiais, maderas especiales, acácia acacia e outros objetos importantes no tabernáculo. y otros objetos importantes en el tabernáculo. Mas essa sua pergunta me deu a oportunidade de explicar uma coisa. Pero esta pregunta tuya me dio oportunidad de explicar una cosa. Eu pergunto para você, quem é o tabernáculo hoje? Yo te pregunto a ti, ¿quién es el tabernáculo hoy? Eu vou dizer para você, o tabernáculo é você. El tabernáculo eres tú. E a pergunta que você fez para mim vai ficar sobre você agora. Un momentinho, trago aquí, ya. Y la pregunta que me hiciste a mí se va a quedar para ti ahora. Se naquele tabernáculo deveria ter ouro, prata e pedra preciosa e madeiras de lei, Si en el tabernáculo tenía que haber oro, plata, piedras preciosas, y para... eu pergunto para você, Yo te pregunto para a ti, quais são as coisas que tem em você como tabernáculo? ¿cuáles son las cosas que están en ti para tener el tabernáculo? Essa é a questão que está no capítulo 17 e no 18. Esta es la cuestión que está en el capítulo 17 y 18. E que vai, de alguma forma, trabalhar, Deus trabalhando, Y que de alguna forma Dios va a ir trabajando para recompensar essas obras em Cristo. para recompensar estas obras en Cristo. Porque nós dissemos aqui que da nossa própria índole, Porque nosotros decimos aquí que nuestra propia índole, nós não teremos obras de ouro, de prata e de pedra preciosa. nosotros tendremos obras de oro, plata y piedras preciosas. Mas que em Cristo nós a teremos. Pero que en Cristo sí la tendremos. Ok, César do Tabernáculo? Ok, el tabernáculo. Acho que tem outra pergunta, Eli, né? Sim. No, pastor, está. Ok, César? Sí, señor, ya, muy bien, muy bien. Tengo otra pregunta. Pode. El pastor habló sobre la segunda venida de Cristo. O pastor falou sobre a segunda vinda de Cristo. Yo he escuchado que el día en que el Señor viene
a recoger su iglesia o en el arrebatamiento, perdón, a recoger los vencedores, Mas ele escutou que quando Deus vem, Jesus Cristo vem na segunda vinda, não, você falou do arrebatamento, não é a mesma coisa, né? sí, sobre el arrebatamiento. Eh, Esta es la misma, o sea, esta también han hablado que es la misma segunda venida, o sea, no hay más venidas del Señor. E ele escutou já sobre a diferenciação que você falou antes do arrebatamento, a segunda vinda do Cristo, que ele escutou que é a mesma coisa, não tem diferenciação. Entendo. César, existem linhas e correntes de interpretação do Apocalipse? César, existen diferentes líneas de interpretación del Apocalipsis. Você sabe disso. ¿Sabes de esto? A minha maneira de entender, que eu não chamaria de uma linha nem de uma corrente, Mi manera de entenderlo, que yo no lo llamaría ni una línea ni una corriente, eu entendo yo entiendo que há o arrebatamento em um momento que el arrebatamiento es en un momento e que essa vinda de Jesus em glória no capítulo 19 é um segundo momento. y que la venida de Jesús en gloria es en otro momento, del capítulo 19. Porque o arrebatamento podemos considerar que é uma ida da igreja. Porque el arrebatamiento podemos considerar que es la ida de la iglesia. E neste momento do capítulo 19 é uma vinda dele. Y en este capítulo 19 podemos considerar que es la venida de él. Agora quero deixar claro uma coisa aqui. Ahora quiero dejar clara una cosa aquí. Estas questões de correntes e de entendimentos Estas cuestiones de corrientes y de entendimientos não são objeto de salvação de ninguém. no son objeto de salvación de nadie. Ninguém vai chegar no céu um dia Nadie va a llegar al cielo un día e ficar discutindo. Eu te falei que era a segunda, eu falei para você que era. y quedarse ahí discutiendo. Yo te lo dije, yo te dije que era la segunda. Ninguém vai fazer isso. Nadie va a ponerse a hacer eso. Estaremos salvos em Cristo, gozando das benesses espirituais. Seremos salvos en Cristo, gozando de las bellezas espirituales. Então, que existe a corrente, sim, existem. Que existe esta corriente, sí existe. Mas eu entendo desta forma como expliquei para vocês. Pero yo entiendo de esta forma que así os lo he explicado ya a vosotros. E cada pessoa é livre para ter a sua maneira de entender e de pensar. Y cada persona es libre de entender su manera de entender y de pensar. Ok, César? ¿Ok, César? Obrigado, pastor. Muchas gracias. Podemos encerrar? ¿Podemos acabar? Creio que sim, né? Creo que sí, ¿no? Pastor, quer falar alguma coisa? Pastor, ¿quieres hablar algo? Eu ia dizer que Maria José havia pedido para perguntar algo, pero como você quedou calhada, eu me quedei calhado também. Está bromando? Não, Maria José, queria fazer uma pergunta? Antes de Pero- começar. ¿Este es de antes o de ahora? Preguntó antes. ¿Sí? Antes, sí, ella preguntó antes. No sé si María José, ¿quieres preguntar algo más o ya está bien por ti? No, pregunté antes. Era lo de antes, ¿no? Vale, vale. Que no tengo ninguna nueva pregunta. Yo pregunté antes. Vale, vale, ya. Gracias. Ok. Todo bien. Então vamos encerrar. Ok. Entonces, vamos a acabar aquí. Muito obrigada por terem vindo. Muchas gracias por haber venido. E nós aprendemos muito mais Nosotros hemos aprendido mucho más. quando assistimos todas as aulas. Nosotros aprendemos más cuando asistimos a todas las clases. Então, eu incentivo vocês a estarem sempre presentes nas aulas. Entonces, yo os incentivo siempre para que estéis siempre presentes en todas las clases. Vocês perceberam que o Roberto, Vosotros habéis percibido que Roberto ele não faz a leitura do texto na aula, que él no hace lectura de texto, se referirá al PDF que ella envía.
en la Ele está clase. considerando que nós estamos lendo. Él está considerando que nosotros lo estamos leyendo. Que se nós não lermos o texto, não vamos compreender pegando apenas alguns versículos. Que si nosotros no leemos el texto, no vamos a comprender cogiendo algunos versículos. Recordam que eu pedi para toda semana a gente dar uma lida no livro? ¿Recuerdan que yo pedí para vosotros leer todas las semanas el libro? Ok? E continua a recomendação. Continúa esa recomendación. Então, nós já vimos, você sabe até onde nós chegamos hoje. Entonces, ¿sabe hasta dónde hemos llegado hoy? Então, você deve ler os próximos capítulos. Entonces, ahora debemos leer los próximos capítulos. Ok? A compreensão vai ser bem maior. Porque la comprensión va a ser mucho mayor. Ok. Muito obrigada por terem vindo. Muchas gracias por haber venido. E, por favor, Sofia, ore agradecendo a Deus por esse tempo. Por favor, Sofía, ora agradeciendo a Dios por ese tiempo. Só